Meu bate-papo de hoje é com o Bruninho. Eu trabalho com ele desde 2012 na Olimpíada de Londres, onde o Brasil ganhou a medalha de prata. Logo depois do pós-Olimpíada, a gente começou a trabalhar e desde então a gente trabalha, se fala toda semana. E poder acompanhar esse ídolo de muita gente, né? Na verdade, conhecer esse ser humano, que é um grande ser humano, um grande líder. Estou com o Bruno já faz uns 8 anos, desde Londres, a Olimpíada de Londres 2012, 8 anos que a gente está juntos. Fazendo quase 9. E nesse período, vem ensinando para o Bruno meditação, assim como outras técnicas. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre diálogo interior, né? Um diálogo interior são aquelas vozes que são na nossa cabeça e qual a relação disso com meditação e como meditação pode ser uma ferramenta para nos auxiliar a ter um diálogo interior mais positivo e talvez até reduzir o volume de pensamento, também seria, às vezes, umas férias para a gente, da gente mesmo, né? O nosso diálogo interior ele às vezes é repetitivo e cansativo demais. Então eu queria dar as boas-vindas para o Bruno. Obrigado por ter aceito o convite de falar com as pessoas sobre a sua experiência. Oi, Gil. Mas acho que mais uma vez um assunto e um tópico muito interessante a ser abordado, que é uma coisa que a gente se vê e acaba tendo esse diálogo interior, entre aspas, praticamente diariamente, não só no nosso trabalho, né? Para mim, não só dentro do vôlei, mas fora de quadra também. E, sem dúvida, a meditação foi uma ferramenta muito importante para me acalmar, conseguir controlar esse diálogo interior, positivá-lo de certa forma também. E eu acho que é muito importante e interessante para as pessoas entenderem um pouco, né, como funciona isso. Então, vamos lá, vamos bater esse papo aí. Queria mandar um abraço aqui, aproveitar também para a Iraídes. A Iraídes entrou em contato com a gente, ela é da Faculdade de Medicina de Jundiaí e ela tem coordenado, nós estamos agora em 2020, coordenando o núcleo de apoio aos estudantes, né, o NAE da Faculdade de Medicina de Jundiaí. A gente sabe que medicina é uma das faculdades mais estressantes que tem, a gente está lidando com vida humana, então errar, por exemplo, no vôlei, você perdeu uma medalha de ouro, foi para prata. Errar em medicina, os riscos, os danos são muito mais irreversíveis muitas vezes. E fora isso, é uma carga teórica gigantesca, medicina é uma das ciências que mais evolui junto com a tecnologia, então o médico nunca pode se tornar obsoleto, novas drogas são lançadas constantemente, então o nosso respeito aí, principalmente agora durante a pandemia do Covid, a gente sabe a importância da medicina na nossa vida, né? Vamos dizer assim, o nosso inimigo hoje em dia não é um país ou um povo, é um vírus e a gente está totalmente na mão dos cientistas e médicos aí para trazerem solução para a gente. Uma das coisas que a Iraídes comentou comigo, que eu acho que vale a pena também a gente traçar esse paralelo, tanto você, executivo, que está nos assistindo, você é um ser humano que tem um trabalho, pode ser até dono de casa, dona de casa, também esse diálogo interior pode se tornar tóxico e nocivo, né, em todos os sentidos. Mas o que eu vejo, por exemplo, em faculdades, independente de qualquer coisa, esse diálogo interior, ele é um pouco invisível, né, Bru? A gente não sabe o que as pessoas estão pensando. Então é muito comum, por exemplo, um caso muito extremo, né, um aluno se suicida, que é muito comum em países orientais, com muita pressão da sociedade, desempenho e tudo mais. E as pessoas falam, nossa, mas ele era tão legal, nunca imaginei. Porque o diálogo interior, ele é invisível. E por ele ser invisível, a gente muitas vezes não consegue oferecer ajuda para alguém. A gente vai conseguir ver um desempenho, um resultado final, mas não necessariamente a gente consegue fazer uma intervenção no meio. Então, eu acho que esse tópico que a gente vai falar sobre diálogo interior, por que tudo isso, a gente está abordando tudo isso? Porque eu acho que esse tópico de diálogo interior pode ser causar uma reflexão que ajude, inclusive alunos, que de repente, com esse diálogo interior, eu não sou capaz o suficiente, ou essa carga de teórica é muito grande, maior do que a minha capacidade, ou seja, um diálogo interior negativo e a pessoa acredita naquelas vozes, vamos dizer assim, né? Tem um psicólogo muito conhecido, chamado Charles Fernyhough, que é da Universidade de Durham, na Inglaterra. Ele lançou um livro chamado Internal Voices, que mostra que nós temos uma velocidade de 4.000 palavras disparadas por minuto no nosso diálogo interior, o que seria superior 10 vezes à velocidade da fala. Então, você imagine se você tem um diálogo positivo, como isso te põe para cima. Agora, você imagine 4.000 palavras sendo disparadas por minuto na sua cabeça, negativas ou nocivas, ou te colocando para baixo, ou dizendo que você não é capaz, como isso pode ser como se fosse um peso que te achata, literalmente, né? E a gente vai abordar sobre isso nesse vídeo, que as pesquisas também têm mostrado que a meditação, assim como técnicas de respiração que a gente vai ensinar para vocês, são técnicas que reduzem esse volume de pensamentos por minuto e positivam muitas vezes.
Se você tiver um diálogo interior muito negativo, pode ser que ele fique menos negativo com a meditação e depois vai transitando para se tornar um diálogo positivo. E também ele acalma um pouco esse diálogo, reduzindo um pouco essas vozes interiores. Eu queria que você falasse um pouco, Bru, quando na sua carreira, em jogos importantes, o diálogo interior se tornou um nocivo, como se a gente falasse assim, o diálogo interior é meu melhor amigo ou pode ser meu pior inimigo, né? Assim, aquilo que eu falo para mim mesmo. Jogos que o diálogo interior, coisas que você estava falando na sua cabeça para você mesmo, te atrapalhou em algum desempenho e para você foi visível. Esse diálogo interior, sem dúvida alguma, e você estava tocando em certos assuntos, abordando certas coisas que é interessante. Como você disse, que muitas vezes ele é silencioso, então as pessoas, às vezes elas não conseguem perceber, né? E é importante que nós tenhamos essa consciência de que de repente nós precisamos dessa ajuda e também para as pessoas tentarem entender que isso pode acontecer, porque isso faz parte, né? Acho que de qualquer ser humano, né? Esse diálogo interior. Então é importante para as pessoas entenderem que a pessoa pode estar sofrendo naquele momento com isso, né? E de outro lado também da pessoa conseguir se abrir e conseguir uma Então, ajuda em relação a isso. Você quer dizer compaixão, por exemplo, você que às vezes é capitão, Exatamente. né, de vários times, você tem um atleta que é super apto, ele está bem treinado, não está sem dor fisicamente, treina super bem, mas vai muito bem num set, e tem um set que ele vai péssimo, não consegue se desempenhar, e há essa impaciência dos companheiros, e não entender que talvez esse elemento invisível, diálogo interior, ou ele errou alguma coisa, ou ele sofreu um bloqueio e se abalou, e começa um diálogo interior que tira um pouco o foco dele do jogo, né? Exato, acho que essa é a tentativa, assim, a gente, lógico, eu sempre tento traçar o paralelo, né, para o voleibol, que é onde eu, digamos assim, eu vivo a minha vida, mas é importante, acho que em qualquer área. Então, assim, já tiveram vários jogos e vários momentos que as pessoas podem até pensar, como você disse, poxa, o cara tão bem sucedido, o cara, né, campeão de inúmeras coisas, já jogou não sei quantas finais, né, finais de Olimpíada e tal, mas você sabe que o início, principalmente o início de cada partida, é um pouco mais tenso, né? E ali é onde, em alguns momentos, entram algumas dúvidas, né, que geram essa insegurança. Então, esse diálogo interior, que de repente, depois de um primeiro erro seu, né, que você errou, de repente é uma bola levantada, a bola não foi precisa, a bola acabou indo para o outro lado, ou foi direto para a antena, o meu atacante não conseguiu, né, atacar ela, e eu, naquele momento, eu já começo a me perguntar, né, será que hoje eu estou mal? Né? Será que hoje, putz, eu vou jogar mal hoje? O que vai acontecer, né? O que vai acontecer nessa próxima bola? Então você tem esse seu diálogo, que são ruídos, que isso com certeza tiram totalmente o foco daquilo que é o mais importante, né? E te tiram totalmente daquela zona de concentração máxima que a gente fala do flow, que você praticamente faz as coisas, de certa forma, com uma certa um automático, né, que a gente brinca, né? Quando você entra já no com o mínimo de diálogo interior, né? Existe o diálogo com o interior, mínimo o flow, possível, mas ele é o exatamente. mínimo, né? Ele é neutro, né? Exatamente. Então, você gera essa insegurança, essa desconfiança e gera esse diálogo interior, né? Então, eu tive isso, digamos, acho que é bom dar esse exemplo na final de 2016, nos primeiros 2 pontos que eu erro, mas ali eu já tinha uma ferramenta que já tinha me ajudado, eu sabia como lidar com isso, e eu consegui sair rapidamente e consegui fazer um ótimo jogo logo em seguida. Então, isso foi, digamos assim, para mim, um momento claro de que eu estava preparado para passar por aquilo. Para uma primeira conversa, esse ruído que eu tive, poxa, uma final olímpica, já joguei 2, mas pô, errei essa primeira, errei a segunda bola. O que será que vai acontecer agora? E naquele momento, já a minha respiração, ela já só me fez me reposicionar e pensar só na próxima ação, sem julgamentos, enquanto o que eu estava fazendo estava certo ou errado. Então, isso aconteceram já em outras partidas, né? Lógico, quando eu não tinha esse tipo de consciência e essas ferramentas, né, que nós trabalhamos durante anos com a respiração, com a meditação, a minha possível volta para o jogo era muito, muito mais difícil, né? Eu tinha que ter um tempo técnico, eu tinha que voltar, eu tinha que conversar com alguém, tinha que entender um pouco para conseguir voltar, e muitas vezes eu não conseguia voltar. E a minha insegurança era tão grande que eu acabou sendo substituído, entendeu? Por esses ruídos e por não conseguir, né, ter o rendimento que é o rendimento natural meu, apenas por causa de um diálogo interno, que eu acabei acreditando naquele diálogo interno,
né, naquela minha insegurança, naquela minha desconfiança de que o que eu vou fazer na próxima bola, e isso acabou me tirando do jogo. Então, isso acontece e muitas vezes as pessoas podem pensar, poxa, mas o cara jogou tantas finais, mas isso pode acontecer também, né, com qualquer um, caso você não esteja preparado mentalmente para isso. Ou seja, o diálogo interior, ele é um tópico que precisa ser muito bem estudado e abordado por qualquer pessoa que quer desempenhar uma alta performance em qualquer ramo profissional. Se você menosprezar o risco que esse diálogo interior pode oferecer para você, você pode se pegar aí, vamos dizer assim, de calças curtas pela falta de consideração da importância do diálogo interior. Então, para quem está assistindo hoje que nunca pensou na importância do diálogo interior, veja bem, treinar é muito importante, alimentação é muito importante, o sono é muito importante, uma série de coisas, né? Ter colegas de equipe muito bons no esporte coletivo, um técnico muito bom, você sabe de tudo isso. Mas o diálogo interior também é um elemento extremamente importante, e se você menospreza a importância dele, é bem na hora que você mais precisa que você vai perceber como ele pode te dar uma bela de uma rasteira. Como a gente disse, o diálogo interior ele pode ser, você pode ser o seu melhor amigo, ou você pode ser o seu pior inimigo, o seu pior crítico, aquela pessoa que te derruba. Por isso que as pessoas falam que, o único bloqueio entre você e o sucesso, muitas vezes, é você mesmo. No fundo, tem a ver com isso, né? Tem um professor de medicina, psiquiatra, chamado John Crystal, da Universidade de Yale, e ele tem estudado os efeitos químicos, né, do diálogo interior no nosso corpo, que é muito interessante. E dos estudos dele mostra que o diálogo interior negativo ele pode ser extremamente nocivo, né? Ele vai mudar a química do nosso sangue, ele vai ativar muito as áreas cerebrais, amígdala, ínfula, relacionadas à ansiedade, com toda a descarga hormonal que isso faz. Então, o diálogo interior negativo, pensar negativo, ainda mais pensar negativo sobre si mesmo, não é só um pensamento. Há toda uma cascata emocional e uma cascata física, né? Até alguns quadros de depressão ligados com esse diálogo interior negativo. E tem um outro cientista, que o Bruno também já leu livros sobre ele, livros dele, né, sensacional, que é o Andrew Newberg, que também é um médico neurocientista que estuda o poder da fé e também de práticas de meditação, de respiração, o impacto que isso causa no cérebro. E esse cientista, Andrew Newberg, mostra, e tem demonstrado através dos estudos dele, de livros, ele tem um livro em português, traduzido para o português, chamado Como Deus Pode Mudar a Sua Mente, em inglês é How God Changed Your Brain, que eu super recomendo. Ele é um PhD, um cientista sensacional. Ele tem uma forma de abordar o assunto, às vezes médico complexo, de uma forma mais para os leigos, muito acessível. E ele mostra como técnicas de respiração e de meditação podem, de fato, trazer uma saúde para esse diálogo interior, tornando ele mais calmo, mais positivo, o que possibilita com que a nossa qualidade de vida aumente, com que a gente consiga, no momento que você precisa entregar resultado, que é um momento de alta pressão, você já tem esse treinamento neural para que você consiga permanecer presente no momento, no ponto a ponto. Uma outra coisa que eu acho que valeria para a gente começar a finalizar o assunto de diálogo interior e relação com meditação, Bruno, que eu queria que você falasse, o diálogo interior ele é muito autocentrado muitas vezes. Então, essas 4.000 palavras por minuto que a gente pensa, muitas vezes estão relacionadas a gente como centro. Então, eu vou pensar sobre como se eu sou bom o suficiente em relação a alguém, se eu engordei em relação ao que eu era, tá sempre o ponto é a gente em comparação com outras coisas. Comparando com alguma coisa. É a autoavaliação constante. Então, é um movimento de sobrevivência do nosso cérebro, esse diálogo interior. E a gente faz muito análise das coisas. A gente se analisa e analisa as pessoas, analisa o nosso desempenho e tudo mais. O que a gente sabe é que quando a gente está cansado fisicamente, está estressado, a gente piora um pouco a qualidade dessa medição da autoanálise, né? Então, a gente acaba fazendo uma autoanálise equivocada, muito distante da realidade, e que produz, se você for um empresário, se você fizer uma análise do seu negócio, no momento que você está negativado, está cansado, talvez de demitir pessoas ou de contratar uma pessoa, são decisões que vão te causar danos a médio e longo prazo muito sérios, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre assim, os desafios que esse diálogo interior já causou para você na sua vida profissional, de repente terminar um jogo que você não foi bem, ou você acha que você não foi bem, você faz uma leitura total do que foi o jogo, os ajustes que você precisa fazer para depois descansar uma noite e no dia seguinte perceber que não era nada daquilo. Isso é algo muito comum, né? Ainda mais para pessoas que eu acredito que sejam como eu, de
pessoas extremamente Competitivas. perfeccionistas, né? Que querem estar sempre no melhor rendimento, claro, né? Conseguir entregar o máximo sempre. Então, a cada derrota, a cada momento, você acaba se culpando um pouco mais e muitas vezes você faz essa autoanálise de uma maneira errada, porque quando você está negativado após uma derrota, após uma frustração, uma decepção grande, né, você não tem o seu cérebro totalmente lúcido, né, para fazer, digamos assim, uma avaliação que seja a avaliação correta. Então, uma coisa que nós trabalhamos com o Gil foi que eu conseguisse ter, assim, após as derrotas, uma noite um pouco mais tranquila, tentar evitar fazer muitos julgamentos para no dia seguinte, assistindo a partida novamente, conseguir ter exatamente aquilo que eu acredito que fosse a coisa certa. Então, eu saí de jogos várias vezes achando que eu tinha jogado muito mal, que eu tinha sido, de repente, o grande culpado pela derrota da equipe, porque não só no levantamento, mas também saquei mal, não defendi bem, né? Acabei atrapalhando a equipe em vários aspectos, em vários fundamentos. E acontecia, né, nesse nosso trabalho, no dia seguinte, de eu voltar a assistir a partida, né, no computador e ficar basicamente olhando né, a minha atuação, e de eu ter uma visão diferente. Falar, não é bem assim. Nesse caso, eu não fui tão mal. Né? Então, acredito que isso foi algo que me ajudou muito, né, nesse primeiro momento, a entender que não era bem assim. Então, essa visão no dia seguinte, eu acho que é algo que realmente ajudou a ter a tranquilidade também após uma derrota. Não, olha, hoje eu quero estar tranquilo e quero só ter uma noite de sono e amanhã eu vou exatamente fazer a avaliação correta para essa próxima partida. E esse paralelo a gente pode traçar para todo mundo que está nos assistindo, independente de ser um jogador de vôlei ou não, né? Se você é um empresário e você não teve um rendimento muito bom nas suas vendas no final do mês, você precisa tomar decisões. As melhores decisões, eu sempre falo para os meus clientes e amigos, né? Uma noite muito bem dormida, bem alimentado, e aí sim você vai lidar com a situação e vai pensar sobre a sua vida. Para um aluno, por exemplo, de repente é domingo de manhã ou sábado de manhã, sair um pouco dessa rotina da semana de provas, de estudos, dormir bem, estar com a família e depois parar para pensar o que vai analisar. É muito comum, por exemplo, alunos, né, a gente pega sobre faculdades de ponta, de muita pressão, num momento difícil, uma quinta-feira está cansado, estressado e pensar, eu vou desistir dessa faculdade, eu não dou certo para isso, porque isso aqui não está funcionando, eu não tenho capacidade de estar aqui. Mas depois que você descansa, você vê que essa análise que você fez, essa conclusão que você tirou, ela era baseada no momento onde você não estava com uma qualidade boa para medir aquela situação. Eu gosto de falar assim que o nosso cérebro é como se fosse uma régua, mas ele não é uma régua que nunca 10 centímetros é 10 centímetros. Se você estiver cansado, se você estiver com dor, esses 10 centímetros vão virar 15, vão virar 5, você vai medir errado. Se você estiver sob pressão, já muda essa régua. Então, ele não é uma ferramenta objetiva, é uma ferramenta subjetiva. Os nossos julgamentos, as nossas análises e as conclusões e decisões que nós tomamos baseado nelas, elas têm muito a ver com essa qualidade cerebral, essa qualidade mental que a gente tem. Por isso que manter um cérebro positivado, um cérebro descansado, é essencial para que você faça análise, conclusões e decisões mais precisas, né? Não que elas não vão ter margem de erro, mas com uma margem de erro menor. E uma das técnicas que eu já ensinei para o Bruno é a contagem de respiração. Então, caso você não tenha assistido, uma das coisas que o Bruno vem fazendo há muito tempo, acho que a gente começou contando 10 respirações de olho aberto, né, Bruno? Então, inspire, expira, conta 1, inspire, expira, conta 2. Inspire. Mesmo se tiver outros pensamentos, diálogo interior, 4.000 palavras por minuto, você se mantém contando a respiração. Quando chega no 10, você para. Se você perder a contagem de respiração, você volta para o 0. Isso dirigindo, isso dá para fazer ou numa academia, de olho aberto. Por um primeiro momento seria isso, de 10 a 20 respirações. E aí depois a gente passa para uma segunda etapa, onde você vai contar essas respirações, mas de olho fechado, escutando uma música, onde vai exigir de você um pouco mais de concentração. Mas se você conseguiu passar por a etapa do primeiro exercício de contar 10, 20 respirações, a chance de você conseguir contar de olho fechado ouvindo música, que seria o próximo passo, e a gente vai passar isso no próximo vídeo, já seria um exercício não tão básico, mas o próximo de meditação. É como se a gente estivesse treinando o nosso cérebro aos poucos a ter pelo menos uma linha de pensamento na nossa mão, porque o diálogo interior ele é muito sedutor e ele sempre tenta levar a gente para os assuntos que ele está falando.
mas se você tiver uma linha ali, um corrimão para você segurar, que é a contagem da respiração, você já está treinando o seu cérebro a ter uma linha de pensamento que vai com certeza acalmar. Respiração é neutra. Você não tem número também é uma coisa neutra, número não tem subjetividade, número é número, 1 é 1, 2 é 2. Então, contar a respiração é um assunto que geralmente resfria e acalma nosso cérebro a ponto de você, com o tempo, conseguir usar talvez de outros benefícios, de outras ferramentas. Como é que é essa experiência sua, Bruno? Como é que você consegue lembrar lá no passado? O seu diálogo interior era mais agitado quando você não meditava? Como é que era isso? Com certeza, era mais agitado e eu sentia que eu ficava mais ansioso a cada momento que eu tinha esses, digamos assim, esses diálogos assim de insegurança ou de desconfiança nocivos, né? Então eu ficava ainda mais ansioso e eu não conseguia lidar com isso naqueles momentos. Então assim, a qualquer momento hoje que eu me sinto após um erro, né, após acontecer algo que possa vir, né? Porque a gente já conversou sobre isso. A gente tem que evitar deixar esses momentos o maior possível, porque esse diálogo possivelmente vai vir, ele virá, mas como você vai lidar com ele naquele momento? Então, assim, a respiração, ela me ajuda a, naquele momento, conseguir cortar uma esse intervenção. diálogo. É uma intervenção nesse diálogo que pode ser nocivo se ele se mantém durante alguns pontos, né? Porque ali eu já, com certeza, já perdi né, digamos assim, o set, eu perdi vários pontos e o jogo e possivelmente vou ter que sair. Então essa intervenção ela é muito importante hoje. E a respiração é onde ela me acalma nesse momento. Eu consigo ali sei lá, por 10 segundos entre um ponto e outro, fazer uma respiração, mesmo que eu conte umas respirações, né, eu consigo me acalmar, né, tirar um pouco dessa ansiedade e pensar só no próximo ponto, que é algo que a gente trabalha, né, no nosso dia a dia e para a minha posição, né, de levantador, onde a cada bola você precisa saber exatamente e lucidamente o que você vai fazer. Situação paralela, acho que uma imagem para as pessoas entenderem o que você quis dizer, né? Eu digo assim, como se estivesse brincando. Eu morei em Minas Gerais quando eu era criança, né? Nos meus 10, 11, 12, 13 anos. E Minas Gerais não tem nada plano, né? Tudo é uma montanha atrás de montanha, pelo menos na região que eu morava, que era a região de Belo Horizonte. A gente jogava bola na rua. Se você jogava bola na rua, quando a bola você chutava, errava o chute, começava a descer a ladeira, eu lembro que a gente era criança, a gente se jogava, se ralava porque a gente queria pegar a bola. Se a gente não pegasse a bola ali, ela lá no brejo, 300, não sei quanto tempo lá para baixo, depois você ia ter que subir, ia ser cansativo, ia parar o jogo por 10 minutos, porque era uma montanha muito alta. Eu falo que é exatamente isso. Se você tem uma ferramenta de intervenção e uma consciência, quando seu diálogo começa a ter um tom mais negativo, mais nocivo, e você faz a intervenção, seria o equivalente, quando a gente era criança, de ter que buscar a bola no brejo. Porque se você demorar muito para pegar a bola, ela está perto de você ali. Depois ela vai estar muito longe. Obrigado, Bru. E só para terminar, eu queria dizer para vocês que estão nos assistindo que, obviamente, nós estamos falando aqui de uma técnica, meditação, respiração, que ajuda a positivar o cérebro. Mas existem casos de diálogos interiores muito nocivos que você precisa entrar com uma interferência medicamentosa, um psiquiatra, um psicólogo, uma terapia, obviamente, para conseguir trazer um pouco desse retorno da saúde mental. Mas, de qualquer forma, acho que já lançou para as pessoas uma preocupação, uma observação maior sobre a importância real do diálogo interior na nossa saúde física, mental e emocional, né? Totalmente. Acho que é lógico que seja durante uma prova ou seja, não sei, na profissão, você não vai conseguir meditar naquele momento durante, né, como uma intervenção, mas a respiração ela pode te ajudar nisso. E acredito que assim, no dia a dia, você implementando essa ferramenta da meditação, você vai conseguir ter benefícios diários, até nesse diálogo interno que pode ser nocivo, né, para pessoas que qualquer coisa que elas façam no seu dia a dia, mesmo fora do seu trabalho, que podem ser, né, elas se sentem mal fazendo algo, né? Então acho que a meditação ela pode ajudar muito em relação a isso, a positivar e a ter melhor qualidade de vida, né? Então acho que vamos seguir. Um prazer poder falar com você mais uma vez, Gil. Acredito que o seu trabalho esteja ajudando a muita gente, né? Eu espero que o mínimo que eu faço aqui, linkando, acho que a minha carreira, eu posso também estar ajudando um pouco as pessoas a entenderem isso e a se comprometerem a terem uma vida mais leve, mais feliz. Obrigado, Bruno. Um grande abraço. Até a Valeu, um próxima, abraço. gente.